Eu não tenho nicho. E agora? O que é que eu faço, gente? Alô, gatinhas e gatinhos. Fazer igual aquele menino do TikTok. Então, gente, quando a gente começa... Primeiro que eu vou falar que eu tô fazendo uma make pra trabalhar. Quando a gente começa a querer abrir um canal no YouTube, a gente sempre assiste algumas pessoas, né, pra ver como foi a experiência. E as dicas que elas sempre dão encontre o seu nicho, niche seu canal. Você precisa decidir um nicho pro seu canal, isso é muito importante. E realmente, é muito importante, é muito coerente. Porque assim, eles falam que quando a gente escolhe um nicho, a gente está direcionando o nosso público. O público ele já entende que a gente fala sobre aquilo e sempre nos procuram sobre aquele tema. E eu acho muito coerente, só o que acontece? Eu não queria algo muito direcionado, eu queria uma mistura, porque assim, ó, eu faço pedagogia, né? Então é algo que eu gosto muito de falar também. Eu treino, então é algo que eu também gosto muito de postar e de falar. Eu trabalho na área de RH, é algo também que eu gosto muito de falar. Então assim, eu queria uma mistura. Então eu queria misturar tudo isso e também a diversão, né? Que o meu intuito era fazer um canal com vlog, mostrando coisas aqui de Floripa, de São José, quando eu saio. Então eu queria essa mistura, eu não queria algo muito... Daniele fala sobre isso. É muito coerente porque eu entendo realmente que direciona e o público vamos supor, te acha sobre aquele tema. Um exemplo, tu manda muito bem em matemática, tu quer abrir um canal sobre dando aula de matemática, o que é muito bom. E inclusive eu gosto muito de assistir quando eu tô estudando para concurso. Mas eu não queria algo muito direcionado. Ou seja, eu sou meu próprio nicho. Eu faço... vamos supor, eu faço essa mistura. E eu acredito que a internet, ela dá essa liberdade pra gente. De a gente não só ser um nicho, sabe? Escolher um nicho, uma hashtag, ser nichada, mas sim ter essa liberdade de fazer o que a gente gosta pra virar algo prazeroso. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando tu começa por um nicho ali só falando aquilo já te desgasta. E aí já vira algo muito maçante. E eu não queria isso, eu queria fazer algo realmente que eu gostasse, que não fosse um trabalho pra mim. Então eu gosto muito de fazer vídeos conversando sobre assuntos do momento, sobre política. Então, nichar aqui o canal, eu acho que iria muito me engessar, não ia ser uma coisa gostosa, saudável, ia ser aquela pressão de sempre falar sobre aquele tema. Então ia ser algo muito desgastante pra mim, no caso, e pra vocês também, né? Eu acho que um pouco. Mas pra mim ia ser muito desgastante, então eu queria uma coisa muito fluida, assim, que eu não tivesse aquela pressão de fazer, realmente ser algo muito natural. E aí eu pensei justamente nessa ideia de fazer primeiro eu pensei num canal de vlogs, porque eu tava numa época muito saideira, e aí eu queria fazer alguns vlogs de algumas baladas aqui em Floripa, aqui em São José, alguns restaurantes, mas agora eu dei uma quietada, então eu falei, sabe de uma, eu vou fazer o canal e eu vou postar o que eu tiver vontade de postar. E é isso. Eu acho que também tu cria a tua marca. Nichar te deixa muito engessado, assim. Não que seja ruim, tem pessoas que funcionam nichar o seu canal. Um exemplo, eu sou muito ruim em informática e matemática também. E aí, quando eu quero estudar para concurso, eu procuro os canais de professores que ensinam matemática, que ensinam informática, porque eu trabalho na área de RH. E eu sei muito bem mexer em computador, informática, pessoalmente, no caso. Mas quando chega na prova, é aqueles termos que tu não consegue saber. Às vezes tá falando de Ctrl+C, Ctrl+V, só que lá tá de outra forma e tu não consegue entender. Então é muito bom tu ter aula assim, acompanhar vídeos de pessoas que já é da área de TI e já dá aula com aqueles termos que tu vai entender já. Então assim, para algumas pessoas é muito bom nichar, porque aí a pessoa já te procura direcionado, né? Mas eu não queria isso pro meu, porque eu acho que não funcionaria eu falar só sobre um tema. Então, pra você que quer abrir um canal, eu acho que a coisa mais difícil seria escolher esse nicho, né? Porque tem pessoas que não abrem porque não sabem o que vai falar. Meu Deus, eu quero abrir muito um canal, mas eu não sei como é que eu começo, do que eu falo. Não, é muito difícil escolher um nicho, né? Pra mim era muito difícil, porque quando eu pensei em abrir, eu ficava assim, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Eu quero falar de tantas coisas e ao mesmo tempo não sei. E aí eu decidi fazer essa mistura. Mas quando a pessoa quer nichar, o objetivo dela é nichar mesmo, eu acho que é muito difícil nichar. Só se tu tiver
aquele talento, aquela facilidade com alguma coisa. Um exemplo, tu é muito boa em maquiagem, seu canal é só de make. Tu é muito boa em matemática, seu canal é só pra ensinar matemática. Então assim funciona super. E assim, gente, eu não sou contra nichar o canal, não é isso, né? Eu tô falando que pra mim funciona melhor fazer essa gororoba aqui, gente. Falar sobre tudo, falar sobre assuntos do momento, coisas que eu me interesso, sobre dicas que eu gosto, que eu fazeria, o que eu não fazeria, o que eu já faço. Então tudo que tem aqui é tudo que eu acho interessante falar. Gente, vim para outro ângulo, senão não ia dar. E aí, seria basicamente isso. Uma dica que eu dou para você que está começando a pensar em ter um canal, ou que já fez um canal, é decidir se quer nichar ou não. Se não quiser, tudo certo, porque assim, você vai ser o seu nicho. E se você quiser, tudo certo também, porque é algo que também é muito bom. Então, ou seja, as duas opções são muito boas. Só basta você se encaixar naquilo que você... que seria muito bom pra você, no caso. Se você não ficaria muito desgastada por falar só de um tema, nicha. Se você gosta de explorar outras coisas, não nicha. É isso. Beijo. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal.